Fala, Champs, beleza? Cara, com certeza você já viu ou já fez código com bastante if else ou switch case, não é verdade? E tá tudo bem com isso, tá? É bem comum e principalmente para quem curte ter complicações ou se complicar com esses códigos ao longo do tempo, né? Em determinados casos, obviamente, não tem problema não, tá ok. Mas já para quem tem ódio, assim como eu tenho, de certa forma, ou já sofreu com eles, ou até mesmo consegue enxergar os problemas que muitas vezes eles trazem, querem de todas as formas eliminar esses statements, né? Esses ifs ou switch cases. Sendo que a gente sempre fica na dúvida em como fazer da melhor forma, ou realmente não consegue eliminá-los completamente e tal. Mas não se preocupe não, hoje você está no lugar certo, na hora certa e no vídeo correto, beleza? Então, eu sou o Rashid e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como evitar esses ifs e elses e switch case na maioria das utilizações de forma simples e prática e apenas utilizando hashes, galera. Só utilizando hashes. Então, essa técnica também eu posso dizer que eu uso no meu dia a dia de dev mesmo e ela é bem eficiente, tá? A gente vai fazer junto aqui diversos tipos de exemplos das mais diversas formas de utilização desses casos. Os exemplos são em Ruby, pessoal, mas não se preocupe, isso é totalmente aplicável em qualquer outra linguagem que você queira, tá? Então é só a forma de eu apresentar para vocês essa técnica que é reutilizável, tá? Beleza? E aí, preparado? Vamos nessa? Nosso primeiro exemplo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um projeto em mãos ou criar um projeto novo. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Teste API. É um projetinho que a gente já vem trabalhando ele em alguns vídeos do canal. Eu vou entrar no projeto e antes de adicionar qualquer coisa nova, algum código novo, eu vou rodar os testes nele. Tem que estar passando, né? Beleza, só tem 7, tá massa. E como a gente vai criar junto, não tem nenhum if else ou statement case aqui no projeto. Então, o que é que eu faço normalmente quando eu quero até testar coisas ou testar situações diferentes que não estão diretamente aplicáveis ou ainda o meu projeto não chegou a aplicar isso? Eu crio um arquivo de teste simples, coloco descrevo lá o que eu quero fazer, crio os contextos e vou testando as variações e até as refatorações. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Então sempre faça isso, galera. Sempre use testes, vai facilitar a sua vida, você vai ver. A gente vai ver. Fique comigo. Beleza, dentro da parte de spec, eu não vou mexer nada de controller, feature e model, tá? Então eu vou criar apenas um arquivo novo chamado conditionals underline spec rb. E aí, aqui nesse arquivo, eu vou fazer, já escrevi errado de novo, vou fazer um import do Rails helper, nosso primeiro describe da conditional e nosso primeiro teste. Describe, nosso primeiro teste. Is working spec igual a 1. Por que eu sempre faço isso, galera? É uma forma de validar a estrutura, tá? Mesmo que eu sei que o require aqui é preciso, e aqui ó, já percebi que eu escrevi o nome help errado. É uma forma de validar se eu escrevi tudo correto, o requirement ok, os nomes ok, a estrutura inicial simples. E aí roda os meus testes. Opa, ele não rodou aqui para mim. Ele disse que, deixa eu rodar de novo aqui, não é um arquivo de teste. Se ele não é um arquivo, realmente eu devo ter escrito alguma coisa errada e eu escrevi de fato aqui, ó, conditionals underline spec. Então eu preciso mudar para spec. Beleza. Roda os meus testes. Agora ele encontrou, rodou nosso arquivo com um teste passando. Beleza, já estamos prontos para o próximo passo, que é a nossa criação dos nossos testes e dos nossos casos de estudo. Tá, beleza.
No exemplo, no exemplo que a gente vai trabalhar hoje, vai ser muito com uma parada que a gente usa muito em aplicações reais. É trabalhar com statement, com estado, né? Tipo, quando eu quero renderizar uma mensagem dependendo de um estado. Se for estado em progress, se for estado done, se for estado on review, algum tipo de estado, ele faça alguma ação ou execute algo diferente. Nesse caso, a gente vai trabalhar com, dependendo do tipo do estado, ele vai renderizar uma mensagem para a gente. Então, tendo isso em mente, vou criar o nosso primeiro contexto, conditionals for state. Beleza. Quando dá o in progress state, quando dá o progress state, ele vai ter que renderizar message. Beleza, ele vai ter que renderizar o resultado QL in progress. Beleza. Roda os testes. Tem que falhar, pessoal. Por quê? Porque não existe a variável, o método result, né? Então, mas é exatamente isso. Passos pequenos sempre. Então, a próxima coisa que eu tenho que fazer é criar o meu result. O meu result seria chamando aqui in progress só para fazer o teste passar. Mas nesse caso, como eu estou dando um state aqui chamado in progress, eu vou criar um método aqui chamado renderMessage, que é o que a gente quer fazer. Conditionals. Posso até melhorar aqui a describe do nosso teste, né? renderMessage. Specific state. Beleza. Então aqui eu vou executar um método renderMessage, que aí eu passo o meu in progress. Show. Roda os testes. Agora ele vai falhar que não existe o renderMessage. Tudo bem, não tem problema. Aqui no final do meu teste eu vou criar o meu renderMessage. Vou receber um state e vou executar. Tem que dar um erro de exatamente. A gente está esperando in progress, mas está pegando new. Um jeito simples de consertar é retornar um in progress. Roda os testes, tem que passar, show. E aí agora a gente vai para a próxima etapa. Teste passando, vamos para o nosso próximo contexto. Quando a gente passa o done, o resultado tem que ser done. Rodamos os testes, falhou, porque esperamos done e vem in progress. Aí a gente vai começar agora a criar os nossos ifs e elses normais, como a gente já cria, e é interessante de fato a gente começar sempre pelos mais simples, if, else, case statement, até começar a crescer muito, tá? Então beleza. If state é igual a in progress, faça isso, else if state igual a done, retorne done. Roda os testes, filé demais, né? Tranquilo. Com esses dois a gente já pode dar uma melhoradinha no nosso código aqui. Esse result ele vai servir para todo mundo, então eu vou colocar ele aqui em cima e aqui dentro do parâmetro eu vou criar um novo LED chamado state. E aí para ficar mais simples até, né? Se eu estou dizendo eu vou passar um state e eu ler a LED state, fica mais claro, né? Visualmente mais claro. In progress. E a mesma coisa aqui. Tem que ser done. Rodo os testes novamente, fiz uma mini refatoração, nem que seja nos meus testes, tem que continuar passando, ok. Beleza. Próximo teste, quando a gente passa
o on review, ele tem que ser on review. Roda o teste, tem que quebrar, show, tá retornando new, tá correto, né, porque ele não tem aqui o estado. E só implementando, roda os testes, filé demais. Beleza, esse é o caso do if else, tá? Agora, se você fosse usar um switch case, ficaria praticamente a mesma coisa. Eu vou duplicar isso aqui, vou comentar esse inicialmente, tá? E fazer o nossos cases. Case state when in progress, roda os testes, tem que estar passando. Beleza. Então, galera, só mostrando aqui, se você usa if else ou when, o switch case, né, que é o case when, nesse caso, é a mesma forma, é só uma forma, na verdade é a mesma coisa, só a forma de escrita diferente, né? E aí a gente já pode parar aqui e pensar, se a gente começar a evoluir e ter mais 5 estados, a gente vai ter que ficar adicionando else if para cada um, ou adicionar uma outra cláusula de when aqui, um outro statement. E aí você pode começar a ter dor de cabeça. Por quê? Porque essa é a primeira implementação que só retorna o string. Mas mais para frente a gente vai ver quando a gente precisa executar um método específico ou fazer mais ações dentro de cada situação. Então esse aqui é o caso inicial. Vamos mostrar a primeira refatoração que a gente tem que fazer, tá? Beleza. Eu vou deixar somente o do if else aqui, tá? E a gente já tem todos os nossos testes. Já temos todos os nossos testes e temos que só refatorar o nosso main code, que é o if else. Tá, como a gente faz para eliminar esses if e else utilizando hashes? Primeiro de tudo, a gente tem que criar um hash. Então eu vou chamar esse meu hash de state messages, que ele vai receber 3 tipos, 3 chaves: in progress, que ele retorna in progress. Vai ter também o done, que tem o done como resposta, e o on review string. Beleza. E eu só preciso fazer a chamada desse hash tentando pegar um aqui dele, que é o parâmetro que a gente está recebendo no nosso render message. Então, hash state messages, pegue algum aqui que tenha esse nome, que tenha essa aqui, que é o que a gente recebe no parâmetro render message. Roda os testes, todos os testes têm que passar. Excelente. Esse foi o nosso exemplo 1, tá, pessoal? Bem simples, bem prático. Não tem muito segredo aqui. Mas aí a gente quer evoluir os nossos testes, tá? Então, nessa forma, nesse exemplo 2 agora, a gente não quer que renderize mais uma string. A gente quer que ele retorne parâmetros. Vamos supor que a gente vai fazer uma extração de parâmetros baseado no estado. Por exemplo, a gente tem uma lista de parâmetros e para o estado in progress eu quero parâmetro AB. A gente tem do A até o D, por exemplo. No in progress eu quero o AB. No done eu só quero o BC, do CD, e o outro eu só quero o D. Beleza? Então vamos aplicar aqui, tá? Como é um outro contexto, como é outro tipo de teste, a gente pode até adicionar outro describe aqui, ou esse describe que a gente tem, rendering a message by specific state, como é mensagem, a gente coloca aqui embaixo. Eu estou descrevendo que eu vou fazer isso, e nesse describe principal eu vou colocar só conditionals, como a gente tinha colocado antes, tá? Anteriormente.
E eu tenho que adicionar um end aqui embaixo novamente. E rodo os testes. E ele tem que passar. Então, uma coisa interessante que é quando eu coloco "-fd", sendo que eu não quero rodar de todo mundo, eu quero rodar só desse arquivo. Porque eu gosto de separar os contextos, né? Porque quando a gente vai ler, ele realmente fica bem mais legível. Por exemplo, conditionals renderizando a mensagem de acordo com um estado específico, que renderiza a mensagem correta, quando dá o done, o review ou in progress. Então, beleza. O próximo eu vou até criar um novo describe aqui. E esse describe, deixa eu só pegar. Esse describe agora não vai ser renderização de mensagem, mas vai ser a extração de parâmetros, né? Como eu tinha falado. Então, describe extracting parameters for a specific state, ou seja, extraindo parâmetros de acordo com o estado. Show de bola. Só pegar esse primeiro contexto também, vamos meio que reaproveitar que, de certa forma, quando eu passo o estado state, ele tem que renderizar, não é renderizar, ele tem que extract the correct parameters. Beleza. E aí, quais são os meus parâmetros? Na verdade, eu não tenho nenhum ainda, mas a gente vai criar aqui daqui a pouquinho os parâmetros. Eu quero que o resultado ele seja igual à minha lista com os meus parâmetros, tá? E aí eu tenho eu vou chamar QA vai ter valor 1, QB valor 2. Show. Na verdade não é uma array, só um. Beleza. Então eu quero que o meu resultado, dentro de todos os parâmetros que eu vou passar para ele, dentro de um hash map mesmo, ele me traga apenas o QA e o QB. Show. Rodo os meus testes, o teste tem que falhar. E ele fala que a expectativa aqui está errada. Então deixa eu só botar em parênteses e rodar de novo. Beleza. Então ele fala que eu não tenho o render message no meu result. Então esse result eu estou utilizando para todo mundo lá em cima, tá? Então esse já é o nosso primeiro erro que temos que corrigir. Como assim, Rashid? Esse result ele está dentro do describe geral, a gente esqueceu de mover ele. Por isso que é importante passos e bebês, galera, tá vendo? Beleza, removo daqui, ponho aqui. O erro que tem que dar não é que o render message método não existe, é que o result não existe, entendeu? Então agora ele vai renderizar um erro correto, que é a variável result não existe, não o método render message não existe. Beleza, então aqui eu vou criar o meu result, que ele vai vai chamar o extract params, passando params e o state, né? State e o params. Roda os testes, ele vai ter que dar o state não existe e nem o state existe. Me desculpe, que já está aqui embaixo, e o parâmetros não existe. Beleza. Os meus parâmetros vão ser utilizados em todos os contextos abaixo, então nada impede de eu criar todos eles aqui também, tá? Parâmetros, vou colocar ele dentro do bloco e os meus parâmetros serão QA igual a 1, QA, QB, QC, QD, QE e QF. Aqui vai ser 2, 3, 4, 5 e 6. Show. Roda os testes. A minha expectativa tem que dar ainda errado. Olha, ele fala que não encontrou o método extract parameters. Ok, porque a gente ainda realmente não criou. E aqui eu vou criar embaixo, só para esse contexto, extract parameters.
recebe o state e os parâmetros. Show. Roda os testes. Não implemento nada, sempre quero ver o que ele vai me trazer. E a expectativa é que retorne apenas o QA e QB e ele está me retornando nulo. Forma mais simples de fazer é pegar os parâmetros e selecionar apenas os que tem. Não, forma mais simples, vamos fazer mais simples, né? Forma mais simples é QA recebe params QA e QB params QB. Beleza? Forma mais simples, vamos resultar, teste passando. Sempre faça a maneira realmente mais simples e burra, entre aspas, né? A gente só está meio que forçando a passagem. Por quê? Porque a gente vai começar a evoluir a partir do segundo. A gente não precisa exatamente pensar como vai ser feito toda a estrutura final, no caso, né? A gente vai de acordo com o que precisar. Exemplo, se eu realmente não vou ter outros estados, só tenho estados de in progress e eu quero retornar apenas a QA e QB sempre com os valores que eu estou recebendo, para que eu vou fazer if else? Para que eu vou fazer de outra forma? Eu posso até refatorar a forma que eu extraio aqui, mas essa é a maneira mais básica que a gente pode fazer no momento, beleza? Vamos lá. Então, quando é done, eu quero o B, não, é o C e D. E aí aqui vai ser o valor 4, 3 e 4. Show! Roda os testes, tem que falhar. Beleza, ele retornou aqui A e B ainda. Aí aqui a gente já pode fazer aquele if else maroto, if state igual a in progress, else if state igual a done, QC, QB, opa, ID, aqui, QC, QD, beleza, roda os testes, show de bola, beleza, cara, a gente já pode fazer de uma maneira mais prática aqui a partir do segundo caso, que a gente já está dentro de um if else, podemos, mas vamos concluir o nosso contexto e depois a gente volta para refatorar o código principal, tá? Beleza, o último caso é quando eu tenho o onReview. Ele vai ter o resultado do E5F6. F e roda os testes. Beleza, show de bola. Todos os testes passando. Cara, Rashid, isso aqui tá muito escroto. Beleza, tá escroto sim. Vamos pelo menos melhorar alguma coisa aqui, beleza? Se os parâmetros que eu quero que ele apenas me retorne um conjuntozinho de keys dentre as possibilidades, eu posso fazer a chamada do método select, tá? Então eu vou selecionar aqui, eu tenho KV, que são aqui os valores, trabalhando com as keys que eu quero quando for em progress, key A, key B, se eles incluem a key atual. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um loop em todos os parâmetros, tá? Do A até o F, e esse array é o array que eu quero que apenas são as keys, o array de keys que eu quero que tenha no in progress.
Então, se nessa iteração do loop do parâmetros, que é de A a F, se ele inclui uma dessas duas keys, ele seleciona o valor inteiro, a chave e o valor desse hash, e vai atribuindo a esse hash final, tá? Então se eu rodar aqui os testes, passou. Eu só vou mudar para C e D. Roda os testes. E depois o E e F. E roda os testes. Show de bola. Beleza. Então agora o próximo passo é criar o nosso hash novamente, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente tem que analisar o que é que se repete. Para cada linha dessa dentro disso, para cada condicional dessa, tudo se repete. O que só muda é a lista de keys para cada tipo de state. Você concorda com isso? Então, o importante em refatoração é você tem que perceber, nesse caso, pelo menos do if else, né? Você tem que perceber o que é que está se repetindo para poder extrair isso e executar o que não se repete de uma forma mais genérica abaixo. Como assim? Vamos lá. Se eu tenho agora minhas keys, tá? Aqui é sempre as keys, não é chave e valor, é só as minhas keys. Então, os meus state keys vai ser in progress. O meu in progress ele vai ter as chaves com as keys A e key B, tá? Beleza? Faz sentido? Ou seja, para meu estado de in progress, eu preciso apenas da lista de símbolos QA e QB. Um detalhe, pessoal, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, tá? Eu só usei uma outra sintaxe. Beleza. Próximo passo é pegar o do meu Done e do onReview. Beleza, aqui vai ser QC, QD, QF, QE. Show! Agora temos todos os nossos estados extraídos com as suas chaves respectivas. O que é que se repete, galera? Não são os parâmetros select. Então aqui eu vou colocar o que é que se repete e o que é que eu preciso alterar, onde vai ser o ponto de variação, que é o nosso array de chaves. Podemos pegar através do nosso novo hash chamado state keys, passando o meu state atual, que aí isso aqui ele vai executar o nosso hash de cima, passando a chave state. Se for in progress, ele vai retornar um array de QA e QB e assim por diante. Então ele traduzindo por debaixo, ele vai fazer exatamente esse processo aqui, beleza? Vou rodar os testes, tem que continuar passando porque eu não removi isso aqui. Mas por que eu vou rodar agora? Para ver se essa implementação pelo menos não quebra a sintaxe, tá? Tudo passando, próxima etapa é remover todo o if else e rodar os testes novamente. Tudo passando. Galera, olha a diferença de código daqui para cá. Se você notar que é bem nítido, né? É muito mais fácil você compreender um código que está escrito assim do que um código cheio de condicional que se repete e tudo mais, tá? Você podia fazer uma variação aqui de para cada statement ele só armazenasse uma chave valor e lá embaixo executar apenas esse aqui. Sim, podia, mas ia continuar tendo os if else's demais e ia ter, como assim, né? Deixa eu fazer um exemplo.
isso. Pronto. Aí todos se repetiriam aqui embaixo e aqui eu só colocaria keys. Beleza, galera. Mesmo assim, se você olhar, comparando com o código de cima, ainda fica muito mais fácil de você ler e não só ler, tá? Pô, acrescentou um novo estado, não tem problema. Qual é o estado novo? É Done 2. Beleza, quais são as keys do Done 2? Ah, do Done 2 vai ser a mesma do OnReview. Acabou, você já adicionou. Se você fosse nesse outro caso, você ia duplicar duas linhas já, colocar um outro statement. Então isso acaba complicando o código. É como eu tinha falado no início, né? Quem nunca se complicou utilizando if else ou sabe as complicações que podem trazer. Isso é uma delas, tá? E outra, adicionei aqui, não vai quebrar nada dos meus testes, porque simplesmente no meu teste não tem utilização do Done 2. Então já vai estar lá. Beleza. Então, galera, esse foi o exemplo 2. Foi o exemplo já utilizando um exemplo de extração de parâmetros para determinados estados, tá? E vamos avançar para mais um tipo de exemplo. Nesse caso, eu não vai ser nem retorno de string, nem extração de parâmetro, tá? A gente vai evoluindo e os próximos, eu vou fazer mais dois exemplos, tá? Então os próximos dois já vão ser um pouco mais evoluído também. Tá, imagine o seguinte, no meu próximo exemplo que a gente vai criar aqui, deixa eu só pegar esse cara aqui. No próximo exemplo vai ser uma maneira de salvar algo baseado no estado. Isso é bem comum também, né? Além da extração lá dos parâmetros, chamar um método de salvar para cada tipo de estado é bem comum isso também no nosso dia a dia. Então aqui vai ser saving for a specific state. Beleza. Deixa eu pegar aqui quando eu faço in progress. Show. Quando eu faço in progress, o meu resultado nesse caso aqui eu vou retornar, a gente vai retornar uma string, tá, galera? Mas ele vai executar um método de acordo lá, mas só pra gente não ter que criar toda a estrutura de save ou simular realmente algo ou mocar, vamos fazer o mais simples, tá? Save de for, na verdade vou colocar called save in progress. Beleza, então aqui coloquei o called save in progress, foi o que vai retornar. Vou rodar nossos testes, vai ter que quebrar novamente, tá? Nesse caso ele não tem o result, não tem de fato. Vamos criar novamente o nosso resultado e ele vai quebrar. Show, retorna nulo. Vamos chamar o nosso save passando o estado e passando os parâmetros que a gente quer que salve, tá? Que normalmente é o que a gente faz, tá? Então, vamos simular. Save, não existe o let params, então o meu let eu vou colocar um hash simples, a igual a 1, b igual a 2. Beleza, rodo. Agora ele disse que o método save não existe, de fato não existe. Def save, passa o estado e os parâmetros. Show. Roda os testes, vai retornar nulo. Qual é o método mais simples que a gente pode fazer, galera? E de novo passar o log string. Show demais. Beleza. Próxima etapa é quando o estado vai ser o done. Save done. Show.
roda os testes e falha, ele está passando o in progress. Então, se o estado está em progress, ele vai chamar essa string else if state igual a done, vai chamar o call done. Roda os testes, passou, beleza. Sendo que a gente não quer retornar string, né? Então, o que a gente quer fazer aqui é chamar o save in progress método, passando os parâmetros devido para ele. Então, a gente vai criar esse cara. Beleza, roda os testes, passou, e o próximo é save in, save on, passa os parâmetros, roda os testes e ok. Falta só o onReview, não é isso? Então a gente vai criar o onReview. Roda os testes, vai falhar novamente, pegando nulo. Roda os testes, show de bola, passou. Galera, tudo bem que aqui ele só está retornando um string, mas a gente não está simulando string, está simulando uma chamada de um método, né? Chamada do save in progress, chamada do save done e o save on review. Beleza. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar um pouquinho de metaprogramação para execução dinâmica, né, dos métodos, e com certeza vai utilizar os hashes também. Então a gente vai fazer a nossa extração. Primeira coisa que estávamos fazendo é criar o nosso hash map. Como a gente vai usar um pouco de metaprogramação, a gente vai usar o método send. E o send precisa de um aqui para executar action, né? Então eu vou chamar de save actions. E o meu in progress, ele vai ter um aqui chamado save in progress. Show. O done vai ter done on review. Show demais, show demais. Não mudamos nada, só criamos um hash map. Os testes têm que continuar passando, tá? E aí vai entrar a nossa simples metaprogramação. Primeiro eu vou pegar uma action, e a action vai ser pega dentro do hash que a gente acabou de criar, actions, passando o nosso state. Então esse aqui vai ser um key de uma action. E depois dela a gente vai chamar o método do self, vai mandar um send para nossa action, que é simulando isso aqui, tá? Save in progress, não é isso? Porque eu vou pegar lá dentro do hash e passar os meus parâmetros. Vou rodar os testes, tem que continuar passando porque eu não removi a parte de baixo, mas quero ver se a estrutura que eu criei está correta. Show de bola, está correto. Então vou remover esse if else e executo o teste novamente e os testes continuam passando. Olha que beleza. Então nesse caso aqui a gente usou uma metaprogramação da linguagem Ruby. O último exemplo que a gente vai fazer
simulando algo desse gênero, tá certo? Então, rodando os testes todos novamente, temos os nossos exemplos funcionando tranquilamente. Então, galera, aqui nesse teste que a gente fez para execução de métodos, como a gente tinha falado, a gente pode até fazer de uma forma diferente para executar os métodos aqui dentro, né? Nesse caso, eu vou utilizar ainda um outro approach usando um lambdazinho. E a gente não precisa mudar a estrutura porque a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Como assim? Executar o método save para cada tipo de ação. Então, nesse caso, eu vou deixar aqui em cima esses actions, mas eu vou repetir aqui embaixo. Vou repetir e vou chamar de state lambdas. E para cada um desses eu vou fazer uma chamada do método. Então eu vou ter o meu lambda, que ele vai executar o inProgress passando os parâmetros. Show. Eu só esqueci aqui da setinha. Não, na verdade, setinha aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Beleza. E aqui eu vou ter o meu onReview e o meu done. Tá, o que isso vai fazer, tá? Um lambda se eu pegar isso aqui, deixa eu só fazer um exemplo. Se eu atribuir só uma variável A, como é que eu vou executar o que tem dentro desse bloco, né? O lambda a gente pode chamar o ponto .call, beleza? Se a gente precisasse de um parâmetro a mais para cada lambda p e usar esse p aqui como segundo parâmetro do método, no call a gente passaria o p. Essa é a simples estrutura que eu vou explicar nesse momento, tá? Em outro vídeo eu posso falar mais a fundo sobre lambda, sobre procs, sobre um pouco mais de metaprogramação em geral. Se você tiver interesse em saber mais, comenta aqui embaixo e fala: Rashid, eu quero saber um pouco mais, cria uns exemplos usando testes sobre esse tipo de assunto e a gente faz, sem problema, tá? E aí quando eu executo o ponto .call, quando eu chamo o ponto .call, ele vai executar o que tem dentro do bloco, que ele vai executar exatamente esse método aqui, save in progress. Então, eu preciso chamar o ponto .call, eu vou chamar meu state lambdas, chamo o meu state e executo o ponto .call no final. Só um detalhe, né? Normalmente a gente cria as novas estruturas em cima para ver se está criando correto e executa os testes. Os testes têm que continuar passando, galera, porque a gente não alterou a resposta final. E isso aqui já está um detalhe que eu nem tinha visto. Eu escrevi o nome review errado, né? Ele falou: olha, não existe onReview, é onReview. Então é por isso que eu rodo antes os testes, antes de substituir de fato o que é que precisa, né? Review, roda os testes, tem que continuar passando, filé, e agora é só remover o outro exemplo e deixar apenas esse. Galera, esse foi o exemplo usando já um pouco de procs, usando lambda, né? Detalhe, proc e lambda tem uma certa diferença, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui foi um lambdazinho que a gente usou. Então beleza, galera, se você notar, a gente abordou aqui 4 exemplos, tá? O primeiro foi só retorno de string simples, evitando a condicional. O segundo já foi extrações de parâmetros. O terceiro foi execuções de métodos, utilizando o método send, né, do Ruby. E o quarto foi usando o método de lambda. E cada exemplo desse ele se aplica realmente no mundo real, de certa forma. Então, se
você notar, a gente usa esses 4 exemplos bastante diariamente, né? Não exatamente o Lambda ou até o Send, a metaprogramação, mas a gente consegue colocar variações ou chamadas diferentes. O código fica mais fácil de ler, né? A gente só precisa ler basicamente um hash e ver o que esse hash faz. Se a gente precisar adicionar outros states para qualquer um dos exemplos que a gente trabalhou, é só adicionar uma linha abaixo e fazer o novo state, né, o review 2, o 2, e adicionar sem precisar ter aquela estrutura de if else ou switch case gigante, de uma forma ruim de ler também e de depois refatorar ou até crescer o código, né? Escalar ele. Beleza, galera, espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, dá uma curtidinha no vídeo, compartilha esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, põe nos comentários, me diz eu quero saber o que é que você achou do episódio de hoje, sugestões de vídeos que vocês queiram assistir, queiram aprender coisas novas, de a gente compartilhar conhecimento junto. Se quiser ver, só lembrando do Lambda, é só o que é Lambda, o que é proc, anota, bota aqui embaixo, outros exemplos mais a fundo de qualquer outro assunto, referente a testes, a gente pode fazer. E eu sei, nesse canal eu vou abordar o máximo de conteúdo sempre utilizando teste, tá? Então tá aqui um exemplo e mostrando que é efetivo e que é mais fácil de aprender usando os testes. A gente tem a certeza que vai sair do jeito que a gente quer e pode botar a imaginação para fluir aqui na refatoração do código principal, entre aspas, né, que aqui seria o nosso código principal, e ver o que acontece. Galera, até a próxima e tenha um excelente dia. Abraço.